Perfeito esse diagnóstico, Evandro. A imagem do STF está manchada perante a sociedade, perante o meio jurídico, e não é de hoje. Interferências no poder executivo, interferências no poder legislativo, procedimentos muito questionáveis, para dizer o mínimo, do ponto de vista constitucional. Por exemplo, o inquérito das fake news, que foi apelidado inclusive pelo ministro Marco Aurélio, ex-ministro do Supremo, como inquérito do fim do mundo. Não existe crime sem lei que o preceda antes. Inquéritos perpétuos, que você vai, colocando investigações dentro desse inquérito sem começar uma nova investigação. Dificuldade de advogados acessarem os autos, ferindo o princípio da ampla defesa. O juiz é o acusador, é o juiz, é a vítima, fere o princípio do acusatório. Então, tem uma série de questões problemáticas no STF, e essa do Barroso foi extremamente emblemática, porque mostra esse lado político, essa desconfiança da sociedade em relação à instituição. Aliás, tem uma opinião de ministros que chamou bastante a atenção nessa reportagem, que alguns deles dizem que essa fala de Barroso, ela serve para reforçar a percepção de setores da sociedade de que o STF agiu e ainda age por meio do chamado ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? É um fenômeno de tribunais, vamos aqui na fechada, gente, estou aqui, fazendo um favor. É um fenômeno de tribunais que aplicam interpretações mais amplas da lei e invadem competências de outros poderes. Vocês acham que estaria havendo, de fato, um ativismo judicial, principalmente nessa participação do ministro Barroso, Fábio Piperno? Boa tarde mais uma vez a todos. O ministro errou, a gente falou muito sobre isso ontem. Ele, na condição que ele ostenta, ele não tem o direito de fazer esse tipo de juízo de valor. Eu até entendi a mensagem dele, mas ele o pronunciou de uma forma extremamente imprópria e que dá, obviamente, o direito do presidente Bolsonaro e de seus seguidores de protestarem com toda a veemência. Os dois têm um longo contencioso, os dois já tiveram muitos momentos de atrito. O presidente Bolsonaro, inclusive, já chamou o ministro Barroso de filho da P e tudo mais. Agora, isso não dá ao ministro o direito de fazer esse tipo de declaração, por mais que ele tenha se retratado. Ele efetivamente errou e errou feio. Vou lembrar a vocês aqui a declaração que deu o ministro Barroso. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Isso aqui, no teu ponto de vista, Segré, é ativismo judicial? Sem dúvida nenhuma. Isso foi a conclusão do ativismo judicial, ou seja, a confirmação de fatos que toda a sociedade, ou grande parte dela, sabia que estava acontecendo. E essa retratação do ministro seria como se nós pegássemos uma folha de papel, A4, amassamos toda a folha. Depois de amassar a folha, a gente fala, não, vamos voltar a deixar ela como estava. Nunca voltará a ser a mesma folha. Essa fala do ministro é exatamente isso. Ele pegou uma folha de papel que era o seu trabalho de respeitar e fazer respeitar a Constituição, amassou a folha e com a retratação quis voltar a deixar a folha do mesmo jeito. Não vai conseguir. E preste atenção, audiência, como essa declaração da Suprema Corte de Justiça estava numa questão protocolar, foi tirada de contexto. De que contexto? Era só ouvir toda a fala do ministro Barroso para saber que não tinha um contexto diferente. Ele foi sincero e agora ele tem que arcar com essas consequências em função não do que ele pensa, senão do cargo que ele ocupa. Fala, Gani. Tem uma questão que está sendo vendida que é assim, ele ofendeu os bolsonaristas. O ponto não é esse. Qual que é o ponto? O ponto é que ele exerceu atividade político-partidária, ele emitiu opinião, e juiz não pode emitir opinião política, ele não pode se envolver em atividade político-partidária, ele não poderia nem sequer participar do evento da Uni. Piperno, você acha que ele não poderia de fato ter participado e de certa forma exerceu um cargo entre